Hi everyone and welcome. Today we are joined by Ray McGovern. Olá a todos e sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo Ray McGovern, um oficial da CIA por 27 anos, que presidiu as estimativas nacionais de inteligência e preparou o briefing diário do presidente durante o governo Reagan. Considerando que hoje vamos falar um pouco sobre a comunidade de inteligência dos Estados Unidos e esta guerra contra o Irã, não consigo pensar em alguém melhor para conversar. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado pelo convite, Glenn. Na última semana, tivemos a guerra com o Irã. Acho que tudo começou, é claro, com um ataque surpresa às instalações nucleares do Irã durante as negociações. Disseram-nos que Israel agiu sozinho. Depois, que os Estados estavam, na verdade, apoiando a ação. Então Trump disse que precisava de 2 semanas para dar, acho que uma chance à diplomacia ou para tomar uma decisão. Depois houve outro ataque surpresa. Depois nos disseram que era apenas um ataque às instalações nucleares. Acho que o J.D. Vance até disse que era uma guerra contra o programa nuclear, não uma mudança de regime. Depois Trump diz que precisamos de uma mudança de regime. Então, pois é. Depois, claro, Trump diz que não haverá cessar-fogo. Os Estados Unidos exigem a rendição completa do Irã. Depois ele diz que a missão foi cumprida e pede um cessar-fogo. E agora, claro, ele é o pacificador. É ele quem está unindo o Irã e Israel para trazer a paz. Sabe, aparentemente ele não faz parte do conflito. Foi uma semana de guerra muito confusa. Tanta enganação e palavras vazias. Então eu sei, sim, o Trump pode ser muito difícil de prever, mas o que você prevê ou vê acontecendo aqui? Porque isso é simplesmente... Bem, eu não conheço nenhum outro conflito ou guerra semelhante a este. Então, como você faz sentido de tudo isso? Bem, Glenn, eu estou por aqui há muito mais tempo do que você e também nunca vi nada parecido. Sabe, o Trump é a própria personificação da imprevisibilidade. Então, tudo o que podemos fazer é revisar o que aconteceu recentemente, como você acabou de fazer muito bem, e projetar a partir disso, tentando entender o que o motiva. Ele está um pouco perturbado agora. Estamos agora com um segundo presidente mentalmente comprometido, desta vez por impulsividade, arrogância e uma espécie de pensamento delirante. Meu Deus. Minha especialidade, claro, tem sido observar líderes soviéticos e russos. E não há nada que eles temam mais do que um presidente dos Estados Unidos imprevisível. Agora, só para tentar analisar um pouco da retórica que rolou nesses últimos dias, você notou habilmente que J.D. Vance disse que não estamos em guerra com o Irã, estamos apenas em guerra com o programa nuclear do Irã. Bem, como um velho católico, eu sei que há distinções que você pode fazer. Tomás de Aquino se divertiria com essa. O que significa estar em guerra com o programa nuclear do Irã? Me poupe. E então J.D. Vance disse... isso não tem nada a ver com mudança de regime. Agora, nós não fazemos mudança de regime. Agora você tem o presidente, quero dizer, é um jogo longo. Ele escreveu isso no Truth Social. Ele disse, espere um segundo agora. O que há de errado com mudança de regime? Eu sei que é errado. É politicamente, bem, qual é a palavra? Incorreto, ok? Tipo usar o pronome errado, pelo amor de Deus. Então o que o Trump continua dizendo é, veja, mudança de regime, sabe? Se os iranianos não colaborarem, por que não uma mudança de regime? Quero dizer, vamos tornar o Irã grande de novo. Sim, esse seria um bom slogan. Quer dizer, esse é o nível de pensamento. Preciso acrescentar mais? Você tem o Marco Rubio, que agora não é só o secretário de Estado, mas também o chefe do Conselho de Segurança Nacional, como conselheiro de Segurança Nacional do Trump. 2 cargos. Só houve uma pessoa que conseguiu ocupar esses 2 cargos com sucesso, e foi o Henry Kissinger. E não acho que estou exagerando ao dizer que Marco Rubio não é nenhum Henry Kissinger. Ok? Então, o que ele diz na CBS? No domingo, no Meet the Press. Bem, Margaret Brennan, que é uma boa entrevistadora, ainda que sempre tenha sido guiada pelo politicamente correto em relação ao Irã,
a menos que saiba muito mais nos bastidores, de repente diz por Rubio: "Ah, a comunidade de inteligência diz que o Irã não tem um programa de armas nucleares. Você não percebe isso? Bem, não. Não, não é isso que eles estão dizendo. Claro que é isso que eles estão dizendo. E, na verdade, Tulsi Gabbard, não é isso que eles estão dizendo. Não, você está errado. Você não sabe." Virou uma espécie de briga de comida entre alunos do segundo ano do ensino médio no refeitório. Pelo amor de Deus. Não é. Quero dizer, foi meio que puxa. Então não vou dizer adolescente. Foi meio infantil. E claro, ela estava completamente certa. Agora, cito isso apenas para provar que as coisas estão mudando neste país. Margaret Brennan não teria se sentido encorajada a responsabilizar Marco Rubio por essa idiotice antes. Ele finalmente diz que inteligência não importa. Então realmente está saindo do controle aqui nos Estados Unidos da América. Acho que o pano de fundo de tudo isso é, e eu diria, felizmente, estrategicamente agora, neste novo mundo, são 2 contra 1. Sinto-me muito próximo desse tema, porque meu primeiro portfólio foi observar as relações da Rússia com a China e como elas impactavam as relações com os Estados Unidos. E esse triângulo sobre o qual temos que falar, você sabe, os russos de um lado, os chineses do outro e os Estados Unidos no meio, costumava ser meio equilátero, certo? Chega. Agora é isósceles. Você tem o braço grande para a Rússia, o braço grande para a China e os Estados Unidos meio que... Bem, os Estados Unidos não fazendo muito no meio. E isso tem grandes consequências. Agora, tenho quase certeza de que depois que o ministro das Relações Exteriores do Irã conversou com Putin ontem, eles alinharam suas estratégias. Eles consultaram os chineses e deram um ultimato ao Trump. Olha, este é o novo mundo. Esqueça fazer qualquer coisa a mais. Os israelenses estão começando a dar a entender que aceitariam um cessar-fogo. Isso porque eles estão perdendo. Ouviu isso, Sr. Trump? Eles estão perdendo. O Irã tem uma infinidade desses mísseis hipersônicos contra os quais seus mísseis Patriot, seus HIMARS e todas as suas defesas muito sofisticadas e avançadas não funcionam. Você sabe disso, Sr. Trump. Espero que tenham lhe contado, certo? Vamos ver se conseguimos acalmar essa situação. Por que você não tenta conseguir um cessar-fogo? Veja se os israelenses aceitam, porque eles têm sofrido muito. Ninguém sabe disso. A ABC e a Reuters acabaram de ser expulsas ou acabaram de ser informadas de que não podem transmitir de Israel sem censura. Al Jazeera, claro, já foi embora. Então os americanos não sabem o quanto os israelenses estão feridos, mas eles estão muito feridos. E não há defesa contra essa série de mísseis hipersônicos muito sofisticados que o Irã pode usar para destruir o que resta das instalações militares e das principais instalações econômicas de Israel. Então essa é a situação como eu a vejo. Acho que os interesses são tais que Rússia e China têm apostas reais e grandes nessa questão, e que eles finalmente vão pressionar Trump, se ele ainda tiver um pingo de bom senso, em vez de ele basicamente ceder novamente a Netanyahu. Como você deve saber, sou uma voz dissonante ao pensar que Netanyahu realmente armou uma armadilha para Trump. No entanto, Trump ingenuamente disse: estamos fazendo ótimas negociações. Isso não fazia parte de uma enganação. Trump achava que isso funcionaria, e de repente não funcionou. De repente, seus conselheiros disseram: olha, Sr. Trump, olhe para essa TV. Veja, os israelenses têm carta branca no Irã. Olha só, eles tiveram 8 horas de liberdade total. Trump vai, tira uma soneca ou dorme, toma mais um pouco de Diet Coke, acorda e diz: excelente, estou totalmente dentro, eu sei sobre isso, eu sei de tudo. Fim da citação, ok? E aí os iranianos consertam a defesa aérea deles. Meu Deus. Então os israelenses começam a perder. E o que Trump diz então? Eu não sabia nada sobre isso. Quero dizer, estou do lado de Israel. Então, como você descreveu o resto do cenário, de repente o Trump se joga de cabeça depois de dizer: bem, não, vamos esperar 2 semanas. Como você explica isso? Pura duplicidade?
Bem, na minha opinião, é tão provável que Trump tenha sido informado pelos israelenses. Olha, estamos vencendo essa situação. Vamos prevalecer. Mas parece que os iranianos estão desenvolvendo esses mísseis hipersônicos a tal ponto que podemos estar em apuros em 2 semanas. Meu Deus. Então agora, Sr. Trump, por favor, um ataque limitado. Um ataque limitado. Mas você pode argumentar que as forças dos Estado-Unidos são praticamente ilimitadas em sua força. Interessante, não é? Um ataque limitado às instalações nucleares. Poderíamos falar sobre toda a justificativa para isso, e pode ser bem breve, porque a resposta é que não há justificativa alguma para o que Trump fez ao se juntar a Netanyahu no bombardeio de um país que não representa perigo algum para os Estados Unidos da América. Of America. Yeah, I get also the impression in the beginning that when he Sim, suddenly broke eu também with tive a impressão no começo de que quando ele de repente se distanciou do Marco Rubio, que disse, sabe, que os Estados Unidos não tinham nada a ver com isso, foi porque os iranianos ficaram tão sobrecarregados nas primeiras 2 horas, quando suas defesas aéreas estavam fora do ar. Parecia que isso seria talvez um ataque de decapitação bem-sucedido. E acho que o Trump não queria ficar de fora. Se você não sabia do ataque, não pode levar o crédito pela vitória. E, como você disse, as coisas não saíram como planejado, e aí eles recuam de novo. Eu tento não ouvir o que ele diz, mas sim o que as ações dele implicam. Eu só acho que para ele ter dito, meu Deus, o que os israelenses fizeram? Eu não sabia de nada. Sabe, isso é uma grande surpresa para mim. This is a big surprise to me. It would be just too embarrassing at the time. Teria sido simplesmente constrangedor demais na época. Ainda mais porque entendo que você concorda comigo que ele foi informado pelo julgamento de que as defesas iranianas estavam acabadas e que isso foi um excelente exercício de ataque preventivo. Então, sim, acho que teria sido constrangedor demais para ele dizer, bem, o Bibi nunca me contou nada. Mas eu acho, quem sabe, essas coisas são realmente especulativas. Sei que sou uma exceção nisso. Fico feliz que você também seja uma exceção, até certo ponto. Mas isso tem a ver com o que acontece agora. E só sugiro que se foi o tipo clássico de armadilha, quero dizer, chega um momento em que até mesmo Trump, por mais próximo que se sinta de Netanyahu, ninguém gosta de ser pego numa armadilha em questões tão importantes. Nobody likes to be mousetrapped on such important issues. So if it was a mousetrap, I would just suggest that Então, se foi uma armadilha, eu apenas sugeriria que isso vai influenciar o pensamento de Trump daqui para frente. E talvez o apoio dele a Netanyahu não seja tão automático ou instintivo como tem sido até agora. Mas para explicar a última mudança, porque o argumento era que ele só aceitaria uma capitulação ou rendição completa do Irã. Então, claro, os Estados Unidos realizaram esse ataque, no qual ele afirmou que as instalações nucleares foram obliteradas. Há motivos para duvidar que isso seja verdade. Mas como ele passou disso para de repente pedir um fim rápido da guerra? Minha impressão é que ele também precisava de uma desculpa, imagino, porque há uma enorme oposição interna a essa guerra. Os estados do Golfo talvez temam o que podem arriscar se forem arrastados para isso também, já que são muito vulneráveis e expostos. Given they're very vulnerable and exposed, but also, as you suggested, the weapon systems aren't really there. Mas também, como você sugeriu, os sistemas de armas realmente não estão disponíveis. Temos enviado todos os sistemas de armas para a Ucrânia há tanto tempo. Os israelenses também estariam ficando sem mísseis interceptores. Isso é algo que até o Wall Street Journal noticiou, que a taxa de interceptação estava caindo drasticamente. E além disso, os Estados Unidos também não têm armamento ilimitado. Então isso foi simplesmente uma desculpa para acabar com a guerra, para declarar missão cumprida. Bem, acho que os fatos no terreno apontam para essa explicação. Sabe, existe uma expressão, tirar de Pedro para dar a Paulo. Bem, estávamos tirando de Pedro Zelensky para dar a Paulo Netanyahu. Quero dizer, alguns desses mísseis Patriot estavam a caminho ou já estavam na Ucrânia. Eles disseram, não, tragam para Israel. Ukrainians said, no, bring them to Israel. Besides that,
Além disso, eles não funcionam contra mísseis hipersônicos. Então eu acho, e isso é especulativo, que o Trump finalmente recebeu um briefing decente, talvez dos chefes do Estado-Maior, talvez da Tulsi Gabbard, e foi informado, olha, se você esperar 2 semanas agora, não vai sobrar muito de Israel, ok? Israel está em apuros. Ninguém sabe disso, nem mesmo você, porque assiste a Fox News, senhor presidente. Mas estou te dizendo que alguns dos principais aeroportos e instalações deles foram demolidos, assim como seus terminais de petróleo. Eles não têm 2 semanas. Veja o que você pode fazer para parar isso agora. Eu sei que você disse 2 semanas, mas todo mundo sabe que você muda de ideia com muita frequência. Faça agora. É assim que eu reconstruo a situação. Talvez existam outras teorias. Talvez você tenha uma, Glenn. Maybe there are other theories. Perhaps you have one, Glenn. Well, I was. Bem, eu realmente pensei, no entanto, que quando ele disse, sabe, nós obliteramos completamente o programa nuclear, está destruído por completo. Por um lado, você pode interpretar isso como o padrão de discurso bombástico habitual do presidente Trump. Sabe, ele se gaba muito. Todo mundo sabe que nem tudo o que ele diz é verdade. Ele gosta de uma linguagem grandiosa e bombástica. No entanto, achei interessante porque, se você então argumenta que não existe mais programa nuclear iraniano, que tudo está destruído, e a guerra supostamente era por causa de um programa nuclear, isso não seria um bom motivo para acabar com a guerra. Mas também, o que talvez ele não tenha previsto? Se não existe mais programa de armas nucleares, por que ainda seriam necessárias negociações? Por que você precisa da IAEA? Por que, sabe, Eu não sei. Parece que ele pode ter tirado um pouco do argumento do Netanyahu. Por quê? Porque o argumento é que a razão por trás dessa guerra era impedir o Irã de adquirir armas nucleares. Isso também é o que Washington vem dizendo. Mas se é missão cumprida, sabe, a faixa já está pendurada. Também é uma boa maneira de terminar a guerra. Então eu não sei, depois do bombardeio, eu olhei para isso e fiquei me perguntando, há 2 caminhos possíveis aqui. Ou os Estados esperariam o Irã retaliar, e então escalariam ainda mais, então novamente, usariam isso como desculpa para escalar ainda mais, e partir para uma guerra total, mudança de regime no Irã. Ou usariam o ataque como uma oportunidade para encerrar a guerra. E como o ataque iraniano ao Catar também foi limitado em termos de danos, isso criou uma oportunidade para os americanos basicamente absorverem o golpe sem precisar retaliar e simplesmente encerrar tudo. Não tenho certeza se essa é a avaliação correta, mas parece que Israel realmente não está disposto a acabar com a guerra. Eles parecem estar sendo forçados nessa direção agora. Agora, se Trump tem esse tipo de influência sobre Israel, e sempre é um jogo de adivinhação saber quem tem mais influência sobre quem, então o cessar-fogo pode durar por um tempo. Afinal, Israel precisa se reabastecer e encontrar maneiras melhores de tentar, e eu enfatizo tentar se defender. O Irã agora tem muitos desses mísseis. Iran's got plenty of those missiles now. They don't need to ceasefire. Eles não precisam de um cessar-fogo. Eles podem seguir em frente. Acho que os iranianos estão sendo aconselhados pelos chineses e pelos russos. Olha, vocês estão com a vantagem. Pode ser um pouco difícil para vocês pararem agora, dada a provocação, mas vai levar meses para os israelenses conseguirem mais das armas de que precisam. E mesmo assim, eles não conseguem se defender contra seus mísseis hipersônicos. Então, acalmem-se por um tempo. Vamos ver o que conseguimos fazer. Você mencionou o Catar. Ontem eu participei da Al Jazeera, certo? Eles estão em Doha, a capital do Catar. E houve uma certa confusão, eles não conseguiram me enviar o link para entrarmos no Zoom. Finalmente, em pânico, liguei para eles, sabe? E recebi uma mensagem de volta, e soava assim. Vá em frente. Ouça com atenção. Escute. Eles me deixaram ouvir 1 minuto e meio do que estava acontecendo do lado de fora da janela deles. Eles estavam a 30 milhas, me disseram, de Al Udeid, a base aérea dos Esmas. E
Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas minha entrevista foi interrompida quando o ministro das Relações Exteriores deles entrou ao vivo para contar ao mundo o que o Catar e todos os outros haviam organizado. Então, a questão realmente se resume ao que os Estados Unidos e Israel estavam tentando fazer. Não tinha nada a ver, desculpe, estou chocando alguém, não tinha nada a ver com enriquecimento de urânio. Não tinha nada a ver com uma tentativa iraniana de construir uma arma nuclear. Tinha a ver com mudança de regime. Agora era ingênuo pensar que eles atacariam o Irã e o povo iraniano se levantaria e diria, sim, isso foi uma coisa boa, nós apoiamos isso e derrubaria o governo deles. Bem, eu não sei. Ingênuo não é a palavra. Isso seria delirante. Mas aconteceu o oposto, certo? Agora, com relação ao programa nuclear, agora veja, se eu fosse o Khamenei, claro, não sou tão religioso quanto o Ayatollah, mas se eu fosse ele, eu estaria cercado por muitas pessoas dizendo, bem, olá, você precisa de mais alguma persuasão agora para perceber que precisamos de uma arma terrena? Só vai levar alguns meses para fazer isso. Já temos o urânio enriquecido. Você poderia, por favor, reverter aquele edito religioso, a fatwa, que nos proíbe de fazer isso? E eu não sei o que ele diria. Ele precisa fazer isso? Não, mas o problema é o seguinte. Se a batalha continuar e Netanyahu continuar perdendo, como ele claramente vai perder se isso continuar pelas próximas semanas, ele vai considerar usar suas armas nucleares. Nesse aspecto, Estados Unidos, Rússia, China e até o Irã estão unidos em dizer, meu Deus, isso seria a pior coisa que poderia acontecer. Netanyahu faria isso? Bem, eu não tenho muito respeito por Netanyahu. Acho que grande parte da motivação dele agora é evitar a prisão. Esse governo quase caiu apenas 10 dias, pouco antes de ele lançar esse grande ataque ao Irã. Quase caiu. O que isso significaria? Ele estaria fora do cargo. Ele estaria na prisão, naquela suíte nupcial que ele e a esposa estão destinados a ocupar se ele perder o poder. Então, estou dizendo que considerações pessoais, como evitar a prisão, podem levar alguém como Netanyahu a iniciar uma guerra regional. Acho que estou dizendo isso, Glenn, porque acho que é provável. Este é um sujeito que está promovendo um genocídio. Já houve algumas centenas de milhares de palestinos em Gaza mortos, gravemente feridos ou mortos de fome por esse mesmo cara. Agora ele recorreria ao uso de armas nucleares em uma situação extrema? Se me perguntassem isso, vou me perguntar agora. Sim, acho que ele recorreria. Meu Deus, será que Trump conseguiria impedir isso? Não, não acho que ele conseguiria. Então o valor supremo aqui, na minha opinião, é que as grandes potências do mundo precisam conter essa maldita situação antes que se torne uma derrota tão desastrosa para Israel que Netanyahu, nem que seja apenas para não ir para a cadeia, mas também para jogar a única carta que lhe resta, a opção Sansão. Você lembra da Bíblia? Sansão derruba o templo, tudo mais, para garantir que os filisteus não o peguem, ou seja lá o que for. Ele faria isso? Eu não sei, mas acho que existem pessoas sensatas neste mundo, até mesmo em Washington, embora provavelmente se contem nos dedos de uma mão. Mas há pessoas por aí que sabem o que é uma guerra nuclear. E felizmente Tulsi Gabbard é uma delas. Então talvez o bom senso prevaleça. E talvez seja isso que veremos agora, depois que Trump se gabou de ter conseguido um cessar-fogo. Eu não sei. Eu realmente aprecio essa oportunidade de pensar em voz alta sobre isso, porque às vezes me ouço dizendo coisas que não tinha pensado antes. E às vezes até concordo com elas. Bem, é interessante. Depois de todo esse caos, pode ser mais fácil fazer algum sentido disso. Mas por outro lado, será que isso acabou? Porque parece, não só Trump, mas muitos de seus aliados estariam interessados em uma mudança de regime no Irã. Interested in a regime change in Iran. They didn't get what they wanted. The idea that now Eles não conseguiram o que queriam. A ideia de que agora vai haver paz na Terra, de que vão abraçar o Irã, considerando que supostamente todo o programa nuclear deles acabou, com todas as mentiras, enganos contínuos,
é quão provável é que esse cessar-fogo realmente dure. Quero dizer, eu veria um interesse em mantê-lo agora, já que os Estados não estão prontos para uma grande guerra com o Irã. Israel se esgotou bastante. Então, não é uma boa ideia entrar numa guerra que você não pode vencer. Mas no médio a longo prazo, é possível. Eu acho difícil acreditar que os Estados Unidos terminaram com o Irã. Bem, terminaram com Israel. Eu colocaria dessa forma. Sempre me intriga o quanto Israel tem influência sobre uma superpotência como o nosso país, os Estados Unidos. A major superpower like our country, the United States. But one cannot discount that Mas não se pode descartar que Netanyahu tenha algo sobre Trump. E claro, os sionistas sabem que ele agirá de forma irracional, como pareceu fazer no início desta semana. É difícil prever como isso vai se desenrolar, mas acho que você está absolutamente certo em focar no médio e longo prazo. Esses cessar-fogos não vão durar, na minha opinião. Eles nunca duram. Quero dizer, veja os que foram feitos com o Hamas. Veja os que Israel e os Estados Unidos ajudaram a facilitar, por assim dizer, por um tempo no Oriente Médio. Então sim, tudo depende de quanto controle Trump tem, não só sobre seu próprio governo. Acho que havia pessoas dentro do próprio governo dele que fizeram vista grossa para Netanyahu, Dermer e todos aqueles outros caras e disseram, olha, comecem isso. Temos maneiras eletrônicas de suprimir a defesa do Irã. Depois você leva o presidente até a sala de situação da Casa Branca, onde fizeram aquela grande exibição. Isso mesmo. Então ele vai estar lá, totalmente envolvido, e caiu nessa. Depois, como eu disse algumas horas depois, não sabia de nada. Então a imprevisibilidade é a marca registrada dele. Eu não sei o que ele vai fazer, mas acho que neste momento devemos provavelmente ligar essa discussão ao que vai começar amanhã oficialmente, que é a cúpula da OTAN em Haia. Como tudo isso vai impactar? Bem, vamos falar do que eu chamo de coalizão do sem noção. O Mao Tse-tung, o Starmer, o sujeito da Polônia. Como eles vão reagir a tudo isso? Isso desvia a atenção do que eles realmente queriam, continuar a guerra contra a Rússia na Ucrânia. Eu meio que acho que há uma boa possibilidade de que Putin tenha conversado com Trump ao telefone. Eles disseram, olha, sei que você é bom em fazer acordos. Gostaríamos de fechar um acordo aqui. Você vai se encontrar com esses europeus na OTAN amanhã e depois. Por que você não diz a eles para realmente pensarem sobre a Ucrânia? E por que não diz que não vai fornecer mais armas ou dinheiro ao governo ucraniano, como está atualmente constituído? Você tem coragem de fazer isso, Donald? Ok, então, você pediria aos iranianos para não destruírem o que resta de Israel? Sim, está combinado. Esse tipo de coisa não pode ser descartado. This kind of thing is not to be ruled out. I think they are in touch. Acho que eles estão em contato e acho que podem negociar entre si, apesar do fato de que o mundo, e com razão, não confia mais em Trump. Não importa se há confiança real entre Putin e Trump. Eles compartilham um desejo maior de ter uma relação decente entre nossos dois países, independentemente da confiança. Confiar, mas verificar, certo? Então, esse tipo de coisa pode ser verificada até mesmo em um sentido de negociação, onde, se os Estados Unidos chegarem e disserem, ok, vocês, coalizão dos cérebros mortos, acham que podem fornecer armas e outros apoios à Ucrânia para que eles lutem até o último ucraniano. Ok, tá com vocês. Estamos fora disso. Sem mais armas e sem mais dinheiro. Agora, se Trump disser isso, a OTAN vai meio que se despedaçar. O que eles vão fazer? Porque nem todo mundo é alienado. Quero dizer, você tem os húngaros, você tem os eslovacos, você tem muita gente. Então você fica tipo, Deus, o que está acontecendo aqui? Então isso pode ser, e você pode me citar nisso, Glenn, a última reunião de cúpula da OTAN. O artigo 5 realmente não importa mais. Não acho que alguém acredite que os Estados Unidos estariam dispostos a trocar a aniquilação de Washington, ou Nova York, ou Berlim, ou Moscou, se fosse uma troca nuclear. Então, com o artigo 5 morto e os europeus desfilando como se ainda tivessem algum poder. Bem, acho que o Trump pode ser simplesmente ousado o suficiente para dizer ok, desfilem,
desfilem, sem nosso armamento e sem nosso dinheiro. Então você acha que o artigo 5 foi enfraquecido a ponto de os russos não o levarem mais tão a sério? To the point that the Russians don't take it as serious anymore. Well, the Russians have to sort of take it as Bem, seriously os as russos têm que levar isso tão a sério quanto possível. É uma questão do que os europeus pensam. Eu não consigo ver. De novo, é difícil procurar líderes sensatos entre a coalizão dos mortos-vivos. Mas há outros líderes europeus que dizem: meu Deus, sabe, a OTAN existia para nos proteger da União Soviética. Agora espere um segundo. A União Soviética se desfez em 1990, 1901. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido. Por que não dissolvemos a OTAN? Bem, há muitos motivos para isso. Razões burocráticas, todo tipo de pretensão de chauvinismo de grande potência e o fato de que, sabe, ok, ainda somos uma grande aliança, mas ela não tem mais dentes porque há uma reaproximação entre Trump e Putin agora, mesmo em meio a essa crise no Irã e em Israel, da qual nenhum dos dois quer abrir mão. E enquanto os europeus observam e dizem, meu Deus, o que pode acontecer? Agora, aqueles alemães, há 2 cúpulas atrás, os alemães foram sozinhos e fecharam um acordo com os Estados Unidos para instalar mísseis de alcance intermediário com capacidade nuclear na Alemanha no próximo ano, 2026. Isso foi independentemente da OTAN. Foi um acordo bilateral. E quando perguntamos ao Scholz, o chanceler na época, como isso aconteceu, ele disse, bem, os americanos quiseram fazer isso, e nós dissemos, ok, aprovamos. Bem, isso vai mudar toda a situação estratégica na Europa Central. Vai trazer de volta a situação que existia antes do Tratado INF, o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que, lembra ao nosso público, destruiu, desmantelou, eliminou toda uma classe de mísseis balísticos de alcance intermediário e curto na Europa Ocidental e na Rússia. in Western Europe and in Russia. My God. Obliterated? First time in history. Meu Deus, obliterados. Primeira vez na história. Eles foram. Obliterados é a palavra certa nesse caso. Sabe, eu pesquisei a etimologia de obliterar. Vem do latim literare, certo? Ob para dar ênfase. Literare significa apagar. Significa meio que eliminar, certo? Então foi um exagero do Trump, claro. Mas sabe, se aplica aqui. O que precisamos levar em conta é que há europeus ocidentais inteligentes que percebem que a União Europeia não é mais boa para cada país. Foi uma boa ideia, certo? Mas se transformou em uma espécie de burocracia centralizada que não faz bem a nenhuma dessas nações. Então a OTAN, bem, a OTAN é um órgão vestigial. And then NATO, well, NATO is a vestigial organ. And if we let E se deixarmos, se os alemães, essa é a lógica da OTAN, se deixarmos os alemães colocarem mísseis balísticos de médio alcance na Alemanha, prontos para atingir a Rússia, bem, a Rússia vai, se já não tiver, vai ter mísseis equivalentes. Voltaremos ao tempo anterior ao Tratado INF. E nós também seremos alvos. Achamos mesmo que, se a Alemanha e a Rússia entrarem em um confronto com mísseis balísticos intermediários, os Estados Unidos vão dizer, espere um segundo, artigo 5. O que eu penso é, artigo 5, artigo 5. Eu não sei se fariam isso. Acho que há dúvida suficiente de que os Thousands honrariam o que restou do artigo 5 do Tratado da OTAN. Eles não podem ser tão iludidos. E dito isso, me corrijo. They can't be so delusional. And having said that, I correct myself. They could be so delusional. But then it would come Eles as podem ser Chinese tão would iludidos, mas então, como os chineses costumavam dizer, isso não levaria a um bom fim. Há um certo grau de ilusão neste continente, na Europa. É bastante surpreendente ver, por exemplo, a União Europeia durante o conflito atual, ou guerra com o Irã. Eles fazem essas declarações como se o mundo estivesse esperando, como se a terra fosse tremer quando a UE faz suas declarações. Simplesmente não há nada ali, e ninguém leva isso a sério mais. Os americanos não se importam com o que os europeus dizem. Os russos não se importam. Nem mesmo os iranianos realmente se importam tanto assim agora. É só todo o poder, toda a influência, o que antes era uma certa autoridade moral, tudo se foi. Used to be some moral authority. Everything is gone. But when you see the media on this continent, Mas quando você vê a mídia neste continente, é como se o mundo ainda esperasse para ouvir o que os europeus vão dizer. E você sabe, eles vão
ouvi atentamente. É muito estranho. Eu realmente acho que há uma enorme negação. Eles não percebem o quão irrelevantes se tornaram. Isso mesmo, Glenn. Deixe-me acrescentar algo aqui. Está um pouco sombrio aqui. Agora, você já está por aí há tempo suficiente para se lembrar de que, por décadas desde a Revolução Russa, os russos tinham um inimigo principal, Glavny Vrag, obviamente os Estados Unidos da América. Sabe de uma coisa? Foram feitas pesquisas substanciais e respeitáveis na Rússia agora. Os perderam seu lugar como Glavny Vrag. Não são mais o principal inimigo. Sabe quem é a Alemanha? Guess who is? Germany. Then Ukraine. It goes down the list. And this is E a Ucrânia. A lista continua. E é uma mudança substancial. Agora, ok, é uma boa pesquisa, mas é só uma pesquisa. Mas o que isso realmente significa? Quero dizer, toda a minha razão de ser ao analisar a política externa soviética e tentar antecipar o que os soviéticos poderiam fazer de perigoso ou politicamente, bem, isso se baseava em sermos o Glavny Vrag. Ok, não somos mais o Glavny Vrag. O que isso significa? Tem implicações. Significa que os russos se acostumaram a ver essa aproximação nascente como algo bom. Putin disse que é algo bom. Putin, na verdade, se arriscou bastante e disse, sabe, acho que podemos confiar em nós. Sim, acho que podemos confiar em Donald Trump. us? Yeah, I think we can trust Donald Trump. I think he is sincere in wishing peace. Acho que ele é sincero ao desejar a paz na Ucrânia. Agora, isso foi há 2 meses. Não acho que Putin vá falar sobre confiança agora. Acho que ele está muito ofendido, mas o objetivo principal ainda está lá. Agora, não me peça para explicar exatamente por que razão Rússia e Estados Unidos acharam adequado colocar isso como pano de fundo dominante aqui, como seu objetivo principal, ok? Ou mesmo a distensão, mas eles fizeram isso, ok? E o fato de terem feito isso precisa ser levado em conta em qualquer cálculo sobre o que vai acontecer agora. Acho que amanhã será realmente importante em relação à Europa, à OTAN e até mesmo à UE. Não dá para saber o que Trump vai fazer. Ele é imprevisível. Veja o que ele fez com o G7. Ele chega já causando. O que ele diz? He comes in with the guns blazing. What does he say? He says, how come this is G7? Should be G8. Ele diz, como assim isso é G7? Deveria ser G8. Quem expulsou os russos daqui? E os chineses, eles também deveriam estar aqui. Aí ele continua e critica Macron na saída, criticando o comentário de Macron. Macron sugerindo que Trump iria trabalhar em um cessar-fogo. Ele diz, ele não sabe do que está falando. A atenção dele, eu não estou olhando. Quer dizer, é meio louco. Estou tentando encontrar alguma ordem no caos. Se há algum plano por trás disso. Mas às vezes realmente parece que não há nada ali. Bem, não fazia sentido atacar a França desse jeito ou atacar o Macron. Não sou fã do Macron. Mas tem que haver um propósito por trás dessas coisas. Sabe, eu não vi esse propósito. É um bom ponto. That's a good point. Now, I don't feel sorry for Macron. Agora veja bem, eu não sinto pena do Macron. Ele é impossível de sentir pena, na minha opinião. Mas olha só, a esposa dele bate nele, o Trump bate nele retoricamente. Coitado. Ok. Agora, você fez uma pergunta muito boa agora há pouco, e eu acabei me deixando levar por esse teatro cômico aqui. Qual era mesmo, Glenn? O que você estava começando a falar? Parecia muito importante. Não, esqueci. Tudo bem. Bem, eu queria dizer algo sobre a comunidade de inteligência, porque você mencionou antes o Marco Rubio. Ele disse que o que a comunidade de inteligência falou era irrelevante. Mas o Trump disse algo parecido, porque um jornalista perguntou para ele, bem, a sua própria comunidade de inteligência diz que eles não estão trabalhando em uma arma nuclear. E ele responde, bem, minhas agências de inteligência estão erradas. Mas veja, você, com quase 3 décadas na CIA, já viu como as comunidades de inteligência alimentam a mídia e o governo. O que isso realmente significa? Porque agora não é só o governo ou o poder executivo que está sendo indiferente à comunidade de inteligência, mas você também vê agora a líder, Tulsi Gabbard, na comunidade de inteligência, basicamente mudando toda a sua posição para se ajustar ao governo. Ela abandonou o que havia dito anteriormente para apoiar a afirmação de Trump de que o Irã poderia conseguir uma arma nuclear.
mesmo tendo descartado essa possibilidade apenas algumas semanas antes. O que significa quando essa relação se rompe entre uma agência de inteligência independente e o poder executivo, que deveria agir com base nessas informações? The executive branch was supposed to act on this. E às vezes, há alguma vantagem em ter estado por aqui há muito tempo. Antes da guerra no Iraque, a análise de inteligência feita pelos meus ex-colegas, eu tinha acabado de me aposentar alguns anos antes, foi corrompida a tal ponto que foi usada para justificar uma guerra de agressão, definida por Nuremberg como o crime internacional supremo. Diferente de outros crimes de guerra, apenas na medida em que contém o mal acumulado de todos eles. Pense em tortura e tudo isso. Certo. Agora ninguém foi responsabilizado. Esses meus ex-colegas receberam bônus em dinheiro. Era totalmente corrupto. Até mesmo a divisão de análise, que eu esperava que pudesse escapar da corrupção da divisão de operações, que tinha um risco totalmente diferente. Certo. Agora, alguém respeitável teve a ideia, alguém respeitável, que disse, olha, os neoconservadores estão batendo no peito agora e dizendo, homens de verdade vão para Teherã. Então, meu Deus, será que vamos receber outra estimativa enganosa sobre o Irã para justificar uma investida contra o Irã? Agora, eu entendo um pouco disso, porque trabalhei não só como analista da CIA, mas também em um papel na comunidade de inteligência como vice-diretor nacional de inteligência, certo? Nós coordenávamos as estimativas. Eu mesmo coordenei 2 sozinho. Em outras palavras, você presidia a estimativa, apresentava ao conselho de 12 ou 16, então chefes das agências de inteligência, e depois você publicava como o documento que todos deveriam respeitar e acreditar. As the document that everyone should respect and believe. Now, they couldn't believe the one that was done on the 1st of October. Agora, eles não podiam acreditar no que foi feito em 1º de outubro de 2002 para justificar a guerra contra o Iraque. Então, com isso em mente, algumas pessoas no Congresso e em outros lugares disseram, olha, precisamos de uma estimativa honesta sobre o Irã antes que Bush, Cheney e Condoleezza Rice partam para cima do Irã para agradar Netanyahu. É boa ideia. Como vamos fazer isso? Bem, precisamos encontrar um bom gestor para isso. Ok, eles passaram 1 mês procurando na CIA. Não havia ninguém com aptidão ou relevância gerencial em quem pudessem confiar para conduzir uma estimativa honesta. Foram ao Departamento de Estado, até Tom Finger, que era chefe da inteligência do Departamento de Estado, um secretário assistente, um cara de altíssimo nível, certo? Ele fez anotações detalhadas em outubro de 2002 porque não concordava com as armas de destruição em massa e todas aquelas coisas. Então perguntaram para ele, Tom, você viria fazer uma avaliação? E ele respondeu, você está brincando? Estou tão cansado dessas pessoas. Não, esquece, vou me aposentar. Bem, eles insistiram com ele. Disseram, olha, leve sua própria equipe, pessoas de confiança. Vamos te dar 1 ano inteiro para isso. Vamos tornar isso obrigatório pelo Congresso. Ele disse, ok, e trabalhou durante todo o ano de 2007, período em que ocorreram alguns golpes de sorte muito favoráveis na área de inteligência que chegaram até ele. Ele os avaliou, e o julgamento principal foi divulgado pelo Congresso. Lembre-se, foram eles que solicitaram. Isso é fundamental. Em novembro de 2007, a avaliação foi: o Irã não está trabalhando em uma arma nuclear. Parou de trabalhar em uma arma nuclear no final de 2003 e não retomou o trabalho. Dizemos isso de forma unânime e com grande confiança. Ponto final. Ok, uau. Isso impediu, é a única estimativa que eu saiba, de todas as nossas estimativas, e eu praticamente sei, bem, conheço algumas desde 1963, e algumas pesquisas, a única vez que uma estimativa nacional de inteligência impediu uma guerra. E como eu sei disso? Porque o Bush Jr., vai a Israel em janeiro de 2008 e diz, eu não concordo com essa estimativa, acho que eles estão errados, acho que o Irã está, fazendo uma observação de que eu não tenho. E então ele escreve em seu livro Decision Points. Não compre, está nas bibliotecas, em algumas bibliotecas.
some libraries. I don't forget what page it is, but he must have written it himself. He says, Eu não lembro em que página está, mas ele deve ter escrito isso sozinho. Ele diz: "Isso foi uma decepção. Isso chamou a atenção. Bem, como eu poderia, e isso é uma citação, como eu poderia justificar atacar as instalações nucleares de um país que a comunidade de inteligência diz não ter um programa ativo de armas nucleares? Decepção." Fim da citação. Decepção. Agora, o que isso significa? Significa que uma estimativa nacional de inteligência era algo a que as pessoas prestavam atenção, especialmente porque ia contra o senso comum, especialmente porque era honesta. Até hoje, todos os anos, esse julgamento tem sido reafirmado em documentos oficiais. A avaliação de ameaças que acontece todo ano, bem, mais recentemente em março passado. As mesmas palavras, certo? well, most recently last March, same words, okay? Even Tulsi Gabbard added this. She said there's no... Até mesmo Tulsi Gabbard acrescentou isso. Ela disse que não há evidências de que o líder supremo tenha revertido sua fátua, seu édito, contra o desenvolvimento de uma arma nuclear, como se isso não importasse. Bem, isso importa, certo? Então, o que acontece agora? Bem, não importa. Quero dizer, Rubio diz, irrelevante. Não importa o que eles estão fazendo. Então, está ainda pior do que durante o Iraque, ou até pior do que durante a tentativa de fazer o mesmo com o Irã. E certamente, quando é que você reage? Então a comunidade de inteligência foi deixada de lado. Tulsi Gabbard, há um bom argumento para ela continuar. Quero dizer, ela é a única que faz algum sentido. Eu peço a ela que renuncie imediatamente, assim que isso acontecer, para defender o que restar de sua integridade. Mas não, ela se adaptou à situação. E ela disse sim, mas eu também disse isso, também disse aquilo. Também disse que eles estão refinando. Mas refinar não é uma arma nuclear, pelo amor de Deus. Essa é a confusão aqui. As pessoas dizem, estão refinando. Eles estão refinando além do que precisam. Sim, estão. Ok. Eles têm permissão para fazer isso? Sim. É uma boa ideia fazer isso? Acontece que não. Por quê? Os iranianos acharam que poderiam usar isso como moeda de troca. Trump e Witkoff disseram, não, vocês têm que parar todo o enriquecimento. Os russos disseram, bem, ok, olhem, nós ficamos com um enriquecimento altamente refinado. Então foi uma guerra de escolha, uma guerra por mudança de regime. A distinção que estou tentando fazer aqui é que pelo menos em 2007 e 2008, um julgamento honesto e inteligente impediu uma guerra de agressão contra o Irã. Agora, nos últimos 10 dias, Israel e os Estados Unidos fizeram exatamente isso. E não importa o que as pessoas da inteligência digam. Não só não importa, como está sendo dito pelo Conselheiro de Segurança Nacional e pelo Secretário de Estado. A mesma pessoa, Marco Rubio, de todas as pessoas, diz que é irrelevante. Não importa. E há uma pequena troca pueril com Margaret Brennan no Face the Nation. With Margaret Brennan on Face the Nation. I mean, it's sort of like a cafeteria food fight. Quero dizer, é meio como uma briga de comida em uma lanchonete de escola. Sim, eu não sabia disso. Eu disse, não, você não sabe. Quero dizer, tão desprezível. Então, Rubio, talvez Trump. Eu não acho que Trump. Mas Rubio acha que é o Henry Kissinger. Pelo amor de Deus. Henry Kissinger ocupou ambos os cargos, assistente do presidente para assuntos de segurança nacional e secretário de Estado. Agora, meu lemuri acabou de dizer que Marco Rubio não é nenhum Henry Kissinger. Acho que isso está claro. Concordo, mas é interessante que as conclusões das agências de inteligência foram vistas de forma muito aberta, parafraseando Bush, como uma maneira de legitimar o ataque. O que sugere que o motivo do ataque é algo muito diferente do que está servindo para legitimá-lo. E isso é algo que você também viu ao longo de tudo isso. Quero dizer, eles têm sido muito abertos sobre o motivo dos ataques, que é o programa nuclear, mas então precisam enganar bastante. Eles têm que mencionar os níveis de enriquecimento, mesmo sabendo que o Irã usa o status de Estado limiar como poder de barganha. E, obviamente, eles têm esse objetivo principal por trás, que é a mudança de regime, o que eles não escondem muito bem. E sim, é fascinante quando presidentes como Bush usam palavras como legitimar,
Ou seja, de que outra forma teríamos uma desculpa para fazer isso? Sabe, Glenn, eu me lembro do Iraque. Fiquei tão angustiado ao ver o que meus ex-colegas estavam fazendo que escrevi vários artigos. Um deles, um grande capítulo em uma coletânea. Mas basta dizer que perdi o fio da meada. Estou ficando, como Dmitry Peskov diria, emocionalmente abalado, falando sobre o que Trump acabou de dizer. Acho que o que eu estava tentando dizer? Sim. O que eu estava tentando dizer é o seguinte. Quando memorizei todas essas coisas, houve desenvolvimentos muito importantes, nos quais prestei atenção. E ainda me lembro, por mais velho que eu seja. Um deles é que Bush decidiu fazer guerra ao Iraque no verão de 2002. Naquela época, não havia uma estimativa nacional de inteligência sobre o Iraque. O chefe do Comitê de Inteligência do Senado pediu ao governo Bush: "Ei, se vocês querem que o Congresso vote uma guerra contra o Iraque, precisamos de uma estimativa nacional de inteligência. Não vamos fazer isso de outra forma." O nome dele era Graham, senador Graham da Flórida. Meu Deus. Bem, o que aconteceu então? Foi quando Condoleezza Rice se levantou e falou sobre o primeiro sinal que teríamos de que Saddam Hussein tinha uma arma nuclear. Seria uma nuvem em forma de cogumelo. Você quer que isso aconteça? É isso, sabe? Agora, em 20 de julho de 2002, o chefe da inteligência britânica, o nome dele era e é Sir Richard Dearlove. Blair, o primeiro-ministro, disse a Dearlove: "Olha, eu falo com George Bush ao telefone toda semana, mas não há substituto para o contato olho no olho. Vá conversar com George Tenet, que é o diretor de inteligência central dele. Ele é muito próximo do Bush. Vá descobrir o que o Bush está pensando, perguntando ao George Tenet. Ele é muito loquaz e vai te contar." Então Tenet resistiu à viagem, mas Bush havia recebido Sir Richard Dearlove, e ele fez isso no dia 20 de julho de 2002. Certo, então. Agora, o que aconteceu lá? Bem, eu sei o que aconteceu. Eu tinha amigos que estavam lá, mas eles não me contaram o que aconteceu. Adivinha quem me contou o que aconteceu? Sir Richard Dearlove. Porque 3 dias depois, ele apareceu numa reunião no 10 Downing Street com todos os figurões, certo? E Blair, e ele disse o seguinte: "George Tenet me disse que Bush havia decidido fazer guerra ao Iraque. Isso será justificado pela conexão entre armas de destruição em massa e terrorismo." Tradução: vamos dizer que Saddam Hussein tem armas de destruição em massa e que ele as deu para terroristas. Última frase. Mas os fatos e as informações estão sendo ajustados para se adequarem à política. Agora, alguém vazou essas atas para acho que foi para o London Observer, pelo amor de Deus, em 2005. Nunca vi tamanha ousadia documentada. Os fatos estão sendo ajustados para se encaixar na política, certo? Então está lá, preto no branco. Agora, temos uma justificativa semelhante sendo apresentada por algumas pessoas do governo Trump. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que, neste caso, não é Saddam Hussein, mas o Ayatollah ou os iranianos que têm uma arma nuclear, ou que estão apenas algumas semanas de conseguir uma arma nuclear. O que eles vão fazer com isso? Eles vão entregar isso para terroristas. Quero dizer, alô, você não precisa ter mais de 30 anos para perceber que isso é uma repetição do que já funcionou antes. Funcionou muito bem da última vez. Então, o ponto principal aqui é que a mídia americana está além de qualquer reparo. É por isso que eu sempre gosto de participar de programas como o seu, onde uma discussão sensata pode acontecer. Espero que isso tenha acontecido agora. E sabe, o lado positivo, se eu estiver procurando um fio de esperança, é que Margaret Brennan, bem, temos uma expressão nos Estados Unidos, um daqueles grandes e gordos senadores, como é o nome dele, McConnell, sabe? Estava conversando com uma senadora, aquela de Massachusetts, cujo nome vou lembrar em um segundo. E ele disse: "Eu estava conversando com ela e ela continuava respondendo e mesmo assim ela persistiu." Então cito, mesmo assim ela persistiu.
Quote, nevertheless, she persisted. Well, nevertheless, Margaret Brennan. Bem, apesar disso, Margaret Brennan, no Face the Nation, no último domingo, insistiu, e ela fez Marco Rubio passar vergonha. E isso só destacou o tipo de palhaços que estão comandando nossa política agora. E para eles terem a oportunidade de dizer às pessoas, olha, não só eles estão prestes a conseguir uma arma nuclear, como vão entregá-la aos terroristas. E há toda uma nova geração que não lembra que isso já aconteceu antes. Bem, o lado positivo, apesar de tudo, ela persistiu. Parabéns para você, Margaret Brennan. Isso é um sinal, e há outros pequenos sinais, de que até mesmo a grande mídia está começando a pensar, meu Deus, vamos passar por isso de novo e depois ter que tentar nos justificar. Ninguém é responsabilizado. Da última vez, mas aqui vai uma última mensagem, ninguém foi responsabilizado. Nobody held accountable. After the war was over, depois que a guerra acabou, bem, as coisas ainda estavam acontecendo, mas por volta de 2007, no Iraque, com as principais batalhas encerradas, o chefe da seção de artigos de opinião do Washington Post, qual era o nome dele? Vou lembrar em um segundo. Ele vai até a escola de jornalismo de Columbia, sabe? Um lugar prestigiado. E eles dizem, agora, conte para nós, editor da seção de opinião do Washington Post. Um dos alunos pergunta, você publicou artigos de opinião, 80% dos quais afirmavam como fato que Saddam Hussein tinha armas nucleares. Como você explica isso? E o editor responde, bem, se não fosse verdade, provavelmente não deveríamos ter dito isso. Fim da citação. Agora, Robert Perry, meu mentor no jornalismo, virou para mim, ouvimos isso ao mesmo tempo, e disse, Ray, achei que isso era meio que um princípio fundamental do jornalismo. Se algo não é verdade, você não deve dizer que é. E não houve nenhuma reação a esse cara. Então eles saíram impunes de assassinatos. Muitos assassinatos, certo? Eles vão sair impunes desta vez? Bem, há algumas pessoas, entre elas Margaret Brennan, que agora estão dispostas a fazer algumas perguntas. Talvez eu esteja exagerando, mas acho que há alguma esperança, e espero que milhões de pessoas estejam assistindo isso agora. Quando não recebo a informação real, eu espero que sim. Sinto falta pelo menos dos dias em que havia um pouco, em que eles tinham um pouco de vergonha. Quando tentavam enganar, pelo menos se esforçavam mais para encobrir. Mas de qualquer forma, muito obrigado, Ray. É excelente, sempre excelente falar com você. Espero que você possa voltar em breve. Bem, quando falo com você, Glenn, eu também aprendo muito. Então, obrigado por me convidar.